Bruna, aquela moça que a gente já vinha desconfiando que tinha alguma coisa muito séria acontecendo com ela, passa mal de novo dentro de casa. E dessa vez, meus amigos, dessa vez não é aquele mal-estar passageiro que a gente já viu tantas vezes. É uma coisa muito mais grave, muito mais assustadora, e eu confesso que quando eu vi a cena, meu coração apertou. A Bruna está sozinha na sala, tentando organizar umas coisas, quando ela sente uma pontada tão forte na cabeça que ela precisa se apoiar na mesa para não cair. Ela tenta gritar pelo Pedro, mas a voz não sai. É só um sussurro fraco, quase inaudível. Ela tenta dar um passo em direção ao quarto, e as pernas simplesmente não obedecem mais. Ela cai no chão, batendo o ombro na quina do sofá, e fica ali, imóvel, com os olhos revirados e uma respiração pesada, difícil, como se cada gole de ar fosse uma batalha. Meu Deus do céu! Quando o Pedro chega em casa e encontra a esposa desacordada no chão da sala, o desespero dele é uma coisa de assustar. Ele corre, se ajoelha ao lado dela, chama o nome dela várias vezes, sacode ela pelos ombros com delicadeza. E quando percebe que ela não responde, ele pega o celular com as mãos tremendo tanto que ele quase deixa cair. Ele liga para a emergência, dá o endereço com a voz embargada e, enquanto espera o socorro chegar, ele coloca a cabeça da Bruna no colo, afaga o cabelo dela e fala baixinho: "Vai ficar tudo bem, Bruna. Vai ficar tudo bem. Eu tô aqui. Eu não vou deixar você sozinha. Resiste, minha esposa. Resiste." Lembram quando a Bruna já tinha desmaiado antes e o Pedro tinha insistido para que ela fosse ao médico? Pois é. Agora ele está pagando o preço de ter aceitado o silêncio dela, de ter respeitado demais a teimosia dela em não procurar ajuda profissional. O Pedro leva a Bruna correndo para o hospital e nem parece o mesmo homem que a gente conhece. Aquele advogado seguro, aquele homem racional que sempre pesa os prós e os contras antes de tomar qualquer decisão, agora é só um marido apavorado que atropela as palavras quando fala com a enfermeira da recepção. Nando. Ele pede socorro, pede prioridade, pede tudo o que pode pedir. E as lágrimas escorrem sem que ele nem perceba. A Bruna é levada às pressas para a sala de emergência e o Pedro fica lá do lado de fora, andando de um lado para o outro, mexendo no relógio, olhando para o corredor a cada 2 segundos, esperando qualquer notícia. E é nesse momento que ele começa a pensar em tudo. Ele pensa na Adriana, meu povo. Ele pensa na Adriana e no amor que ele sente por ela. No amor que ele nunca conseguiu apagar. No amor que ele carrega dentro do peito mesmo depois de ter se casado com a Bruna. E ele se sente o pior homem do mundo. Porque enquanto a esposa dele está lutando pela vida ali dentro, o coração dele bate por outra mulher. E essa culpa, gente, essa culpa é um veneno que corrói a alma. Depois de algumas horas que parecem uma eternidade, o médico finalmente sai da sala de emergência com aquela cara séria que a gente já reconhece de longe. Aquela cara que só significa uma coisa: notícia ruim. E ele chama o Pedro para conversar em particular, longe dos outros pacientes, longe dos curiosos, dentro de uma salinha reservada onde só cabem os dois e o peso do mundo. Segurem firme, porque agora vem a bomba. O médico olha nos olhos do Pedro, respira fundo e diz com toda a delicadeza do mundo, mas também com toda a franqueza que a situação exige, que a Bruna tem uma doença grave, muito grave, e que os exames mostram que o quadro dela é terminal. Ele explica que dá para oferecer tratamentos paliativos, que dá para tentar prolongar um pouco mais o tempo de vida dela, mas que a cura, essa infelizmente não é uma opção realista. Não pode ser, gente. Não pode ser. O Pedro fica ali, parado, sem reação nenhuma, como se as palavras do médico tivessem sido ditas em outra língua. Uma língua que o cérebro dele se recusa a traduzir. Ele pisca várias vezes, ele passa a mão no rosto, ele tenta engolir seco, mas a garganta parece fechada. E quando ele finalmente consegue emitir algum som, é só um sussurro. Terminal? Como assim terminal? Ela é jovem, doutor. Ela é uma mulher jovem. Isso não pode estar acontecendo. O médico coloca a mão no ombro dele, com aquela empatia dos profissionais que já viram muita coisa, e explica que a doença não escolhe idade, não escolhe classe social, não escolhe ninguém, e que o mais importante agora é oferecer o melhor cuidado possível, garantir dignidade e conforto para os últimos meses. Quando o Pedro entra no quarto do hospital e vê a Bruna acordada, deitada naquela cama, com aquela expressão frágil, meus amigos, o peito dele quase explode de tanta emoção contida. E aí acontece uma coisa que me deixou de queixo caído. A Bruna olha para ele com aqueles olhos que sabem, que já sabiam há muito tempo,
e diz baixinho: "Você já ficou sabendo, né?" O Pedro fica sem palavras. Ele senta na beirada da cama, pega a mão dela e as lágrimas caem sem controle. A Bruna, mesmo doente, mesmo fraca, ainda tem forças para consolar o marido. E é ela que passa a mão no rosto dele e diz: "Eu já sabia há semanas, Pedro. Eu tinha ido a outro médico. Eu só não tinha coragem de te contar." Foi de cair o queixo, gente. Foi de cair o queixo. A Bruna carregou esse segredo sozinha. Escondeu isso da mãe. Escondeu isso do marido. Escondeu isso de todo mundo. Porque ela não queria dar o braço a torcer para Carmita. Não queria virar peso na vida de ninguém. Não queria admitir que estava perdendo a batalha. E o Pedro, aquele mesmo Pedro que reclamava tanto do casamento, aquele mesmo Pedro que sonhava em desfazer tudo para ficar com a Adriana, agora se vê diante de uma situação que muda completamente todos os planos dele. Ele olha para Bruna, pega as duas mãos dela e faz uma promessa que vai marcar essa novela para sempre. "Bruna, eu vou cuidar de você até o último dia. Você não vai passar por isso sozinha. Eu prometo. Eu prometo com todas as minhas forças." E é aí que o coração da gente aperta ainda mais, porque a gente sabe, o público sabe, todo mundo sabe que o Pedro ama a Adriana. Mas o Pedro também é um homem de palavra, um homem de caráter. E quando ele se compromete com alguma coisa, ele leva até o fim. A Bruna, mesmo doente, percebe a tempestade que vai dentro do peito do marido, e ela chora junto, e num gesto que me deixou completamente arrepiada, ela sussurra no ouvido dele: "Você é um bom homem, Pedro. E eu quero que você seja feliz depois." O Pedro não entende no momento, mas essa frase vai voltar a assombrá-lo dali a poucos dias, quando o destino for ainda mais cruel. Enquanto isso, na casa da Carmita, a mãe da Bruna começa a desconfiar de que alguma coisa está muito errada. Lembram como a Carmita é aquela mulher observadora, controladora, que enxerga tudo o que acontece dentro daquela casa? Pois é, ela começa a notar que a filha está cada vez mais pálida, cada vez mais quieta, cada vez mais esquiva. E a Carmita, que já é uma pessoa dramática por natureza, começa a se atormentar com pensamentos que ela nem quer verbalizar. Ela pergunta para Bruna se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa com o Pedro, se o casamento está passando por dificuldades, e a Bruna sempre desconversa, sempre inventa alguma desculpa, sempre esconde a verdade com aquele sorrisinho forçado que só faz a mãe desconfiar ainda mais. A bomba estoura quando a Gilda, aquela amiga que a Bruna tem desde a adolescência, aparece na casa da Carmita e comenta, com aquela inocência que só as amigas próximas têm, que achou a Bruna muito abatida da última vez que se encontraram, que ela parecia estar com o rosto encovado, com olheiras muito profundas, e que ela também tinha reparado que a Bruna estava tomando alguns medicamentos escondidos. A Carmita fica em choque. Ela agradece a Gilda por ter comentado, dispensa a amiga da filha rapidamente, e assim que a porta se fecha, a mãe da Bruna vira uma fera. Ela sobe as escadas correndo, invade o quarto do casal sem cerimônia, começa a revirar as gavetas do criado mudo, olha embaixo do colchão, abre os armários, e é ali, dentro de uma bolsa antiga que a Bruna guardava no fundo do armário, que ela encontra os frascos de medicamentos, os laudos médicos, os pedidos de exames, tudo escondido com uma organização de quem sabia exatamente o que estava escondendo. Misericórdia, meus amigos, quando a Carmita lê aquele diagnóstico impresso no papel, ela solta um grito que ecoa por toda a casa. Ela cai de joelhos ali mesmo, com os papéis nas mãos, e começa a chorar de um jeito que dói só de assistir. Ela xinga o destino, ela xinga o mundo, ela xinga qualquer coisa que possa ser culpabilizada por ter feito isso com a filha dela. E é nesse momento que a Bruna chega em casa, cansada de um dia difícil no hospital, e encontra a mãe caída no chão do quarto dela, com todos os segredos expostos, com toda a verdade jogada no ar. A Bruna encosta na porta, sem forças para ficar em pé, e as duas mulheres se olham em silêncio por um instante que parece durar horas. "Filha, filha da minha alma, por que você não me contou?" A Carmita pergunta com a voz falhando, e a Bruna corre, apesar da fraqueza, corre para abraçar a mãe. As duas caem juntas no chão do quarto, abraçadas, chorando como se não houvesse amanhã. A Bruna confessa tudo, chorando tanto que as palavras saem picotadas, entrecortadas pelos soluços. Ela explica que descobriu há alguns meses que quis proteger a mãe da dor, e quis viver os dias que restassem com a maior normalidade possível, sem drama, sem lamentação, sem pena. E a Carmita, gente, a Carmita ouve tudo em silêncio, com os olhos vermelhos, com o coração despedaçado. E quando a filha termina de falar,
ela toma uma decisão que vai gerar uma cena antológica. Ela vai atrás do Pedro. A Carmita vai até o escritório do Pedro, possessa de fúria, invade a sala do genro sem pedir licença e ataca ele na frente de todos os funcionários. Como você pôde esconder isso de mim, seu miserável? Como você pôde deixar minha filha sofrer sozinha? Onde estava você quando ela chorava à noite? Onde estava você quando ela precisava? Você é um marido de mentira, Pedro. Você é um marido de mentira porque seu coração pertence a outra mulher e todo mundo sabe disso. A cena é tão intensa que o Pedro fica ali, imóvel, sem conseguir revidar, porque no fundo do fundo, ele sabe que a Carmita tem razão em muita coisa. Ele tentou ser um bom marido, sim. Ele tentou cuidar da Bruna, sim. Mas o coração dele nunca foi realmente dela. E essa é uma verdade que ele carrega como uma cruz. É absurdo essa cena, gente. Eu fiquei paralisada assistindo, com o coração na mão, porque a Carmita expõe tudo, joga tudo na cara do genro. E o Pedro só consegue baixar a cabeça e chorar em silêncio. Ele tenta se defender, tenta explicar que também não sabia da gravidade da doença, que só descobriu recentemente, que está fazendo tudo o que pode. Mas a Carmita não quer nem ouvir. Ela ameaça levar a filha embora, ameaça colocar o Pedro na justiça por negligência, ameaça expor para a imprensa a família Brandão inteira e o escritório fica em polvorosa. Só a chegada do Kleber, o melhor amigo do Pedro, consegue acalmar um pouco os ânimos e convencer a Carmita a voltar para casa e cuidar da Bruna, que precisa dela mais do que nunca nesse momento. Enquanto todo esse drama consome a família Brandão e a Carmita, do outro lado da cidade, a Adriana continua com o plano de vingança dela, sem fazer ideia do que está acontecendo com a Bruna. Lembram que a Sueli, aquela secretária que o Ademir demitiu, entregou provas concretas contra o advogado corrupto? Pois é, agora essas provas começam a fazer efeito. A Sueli leva os documentos para a delegacia, presta um depoimento longo, detalhado, com nomes, datas, valores, contas bancárias, tudo o que ela tinha guardado ao longo dos anos de trabalho com o Ademir. E a Adriana, junto com o Maurício, aquele irmão querido dela que sempre a apoia, comemora cada novo passo desse plano. Mal, a gente tá conseguindo. A Adriana fala com os olhos brilhando, sentada na mesa da cozinha da Rosa, onde a família está morando temporariamente. Cada peça dessa vingança tá se encaixando. O Ademir vai pagar por tudo o que fez comigo. Ele vai perder a licença, vai perder o escritório, vai perder tudo o que construiu em cima de mentiras. O Maurício, que a princípio tinha medo desse lado obsessivo da irmã, agora começa a ver a força que essa vingança dá para ela. Ele até esboça um sorriso e responde: Adriana, você tá arrasando, minha irmã. Mas cuidado, viu? A raiva pode consumir a gente por dentro se a gente não souber controlar. A Nancy e a Liris, aquelas duas amigas que a Adriana fez lá dentro do presídio e que agora estão do lado de fora, também se envolvem no plano. A Liris, que trabalha como garçonete no cassino onde o Ulisses gasta o dinheiro da família Brandão, começa a colher informações valiosas. Ela observa quem entra, quem sai, quem faz negócios escusos, quem paga em espécie, quem lava dinheiro naquele lugar. E a Nancy, com aquela experiência de vida dela, ajuda a organizar as informações, cruzar dados, montar um verdadeiro dossiê contra os inimigos da Adriana. As três mulheres se tornam uma equipe formidável, uma unidade de investigação particular. E cada descoberta é motivo para comemoração. Só que Virgem Santíssima, meus queridos, essa vingança tem um custo emocional que a Adriana ainda não percebeu. Ela está tão focada em derrubar o Ademir, em desmascarar a Pilar, em fazer justiça pelas próprias mãos, que ela nem sequer sabe o que está acontecendo com o Pedro do outro lado. O advogado tenta procurá-la algumas vezes, chega a passar em frente ao salão onde ela trabalha, chega a pegar o celular para ligar, mas sempre desiste no último momento porque a esposa dele piora, porque a Carmita liga desesperada, porque o hospital chama, porque a realidade puxa ele de volta para o luto anunciado que se aproxima. A Adriana descobre, através de um contato que a Sueli tem no fórum, que o Ademir usava dinheiro sujo para comprar votos de jurados em outros casos, não só no dela. Isso é uma bomba, gente. Uma verdadeira bomba, porque significa que a rede de corrupção do Ademir vai muito além do que a gente imaginava. Vários casos podem ser reabertos. Vários inocentes podem ser libertados. Várias vítimas podem finalmente ter justiça. A Adriana chora quando escuta essas informações. Chora de emoção pura, porque ela percebe que a luta dela não é só pela liberdade dela, mas por todos os que sofreram nas mãos daquele advogado inescrupuloso. Ela olha para Sueli
agradece de coração. E as duas mulheres, que começaram como estranhas, agora são aliadas de peso na busca por justiça. Do outro lado da cidade, no hospital, a situação da Bruna piora dia após dia. A doença avança rápido demais, muito mais rápido do que os médicos previam inicialmente. A moça, que era cheia de vida, que sonhava em ser feliz com o Pedro, que arquitetava planos ao lado da Carmita, agora está deitada numa cama de hospital, com uma sonda no braço, com o rosto ainda mais encovado, com uma coragem impressionante diante do inevitável. E o Pedro, meu povo, o Pedro fica ao lado dela dia e noite. Praticamente não sai do hospital, não vai mais ao escritório, delega todos os casos para o Kleber e para o André, porque ele quer honrar a promessa que fez. Ele quer estar presente até o último suspiro. Numa dessas noites em que o Pedro está sentado ao lado da cama da Bruna, segurando a mão dela enquanto ela dorme, a Bruna acorda de repente, com uma clareza que só quem está próximo do fim consegue ter. Ela olha para o Pedro, sorri fraquinho e começa uma conversa que vai fazer todo mundo em casa chorar. Garanto para vocês. Pedro, eu preciso te pedir perdão. Ela começa, com a voz tão baixa que ele precisa se aproximar para ouvir. Eu menti para você sobre a gravidez lá no começo. Eu inventei uma história para prender você. Eu sabia que você amava a Adriana desde aquele tempo, mas eu quis lutar por você porque eu te amava tanto que perdi a razão. Ai, gente, essa cena... O Pedro chora. Chora muito. Chora daquele choro engasgado que a gente não quer que ninguém veja, mas que sai do fundo da alma. Ele beija a mão da Bruna, beija a testa dela e responde: Bruna, não precisa pedir perdão. A gente errou, sim. A gente cometeu erros, mas eu também errei. Eu tentei ser um marido melhor. Eu tentei te amar do jeito que você merecia. E se eu não consegui, a culpa não é só sua, é minha também. A Bruna sorri em meio às lágrimas, com aquela paz de quem já arrumou as contas com a vida. E continua: Pedro, eu quero que você seja feliz, de verdade. Depois que eu partir, você tem que ir atrás da Adriana. Você tem que viver aquele amor que você tanto guardou. Promete pra mim, Pedro. Promete pra mim que você não vai passar o resto da vida se culpando. O Pedro fica em choque, gente. Em choque total. Ele nem consegue responder. Ele só chora. E a Bruna, num último gesto de generosidade que a gente não esperava dessa personagem, depois de tudo o que ela aprontou, ela repete o nome da Adriana com carinho, como se estivesse abençoando o caminho do marido para depois. E aí, num momento que me arrepiou até os fios de cabelo, ela fecha os olhos, aperta a mão do Pedro com o resto de forças que tem e perde a consciência. Os aparelhos começam a apitar. O Pedro grita pelos médicos. A enfermagem entra correndo. E o quarto vira um caos de tentativas de reanimação, enquanto o Pedro fica encostado na parede, sem chão, sem ar, sem nada. E aí, meus queridos, aí vem o momento que ninguém queria ver, mas que a novela nos preparou. A Bruna morre. Ela morre nos braços do Pedro, com o médico ao lado balançando a cabeça em sinal de que já tinha feito tudo o que era possível fazer. E o Pedro, aquele advogado forte, aquele homem que sempre segurou as pontas de todo mundo, se joga em cima do corpo da esposa e chora. Chora, chora, como se o mundo tivesse acabado. Ele pede perdão baixinho no ouvido dela. Ele diz que vai honrar a memória dela. Ele diz que ela foi importante na vida dele mesmo, com todos os altos e baixos que eles tiveram. É uma cena tão pesada, tão devastadora, que a gente precisa parar o vídeo por um instante para respirar. Inacreditável, gente. Inacreditável. A Carmita chega no hospital pouco tempo depois. E quando ela vê a filha coberta com o lençol, ela solta um urro que vem lá do fundo da alma, um urro de mãe que perdeu a única filha, um urro que faz o corredor inteiro do hospital estremecer. Ela se joga em cima do corpo, ela nega, ela grita que aquilo não pode ser verdade. Ela xinga o mundo, ela xinga o destino, ela xinga até o Pedro, chamando ele de tudo o que existe. E o Pedro nem se defende. Ele deixa a sogra descarregar toda a dor em cima dele, porque ele entende. Ele entende que a Carmita perdeu a filha e que não existe consolo para esse tipo de perda. Pedro pega o celular com as mãos, ainda tremendo, e faz as ligações mais difíceis da vida dele. Ele liga primeiro para o Ademir, o pai dele, e mesmo com todo o histórico ruim que os dois tiveram, mesmo com todo o afastamento causado pela questão da Adriana, o Pedro precisa do pai naquele momento. Pai, a Bruna se foi. Ele consegue dizer entre soluços. E do outro lado da linha, o Ademir fica em silêncio por longos segundos antes de responder que está indo para o hospital imediatamente.
Depois, o Pedro liga para Dora, a mãe dele, e a Dora chora tanto e quase não consegue entender direito o que o filho está dizendo. Mas ela promete estar lá o mais rápido possível. E aí acontece uma coisa que me pegou completamente de surpresa. O Tiago, aquele primo que sempre foi apaixonado pela Bruna, aquele que tentou reconquistá-la depois do casamento com o Pedro, ele recebe a notícia por telefone e desaba. O rapaz, que sempre foi meio arrogante, meio distante, cai de joelhos na sala da casa dele quando escuta a voz da Silvana dando a notícia. Ele começa a repetir sem parar. Não pode ser, não pode ser. Ela não pode ter partido. Eu não consegui nem me despedir direito. E ali, sozinho na sala da casa da mãe, o Tiago chora amargamente, porque ele se lembra da última vez que viu a Bruna, quando ele estava embriagado no sofá dela e pediu para ela se separar do Pedro. Ele sente uma culpa gigantesca por não ter aproveitado aquele momento para dizer coisas mais bonitas, para pedir desculpas por ter sumido, para manifestar todo o amor que ele ainda sentia. O André, aquele primo que voltou do exterior recentemente, tenta consolar o Pedro no hospital, mas o Pedro se fecha completamente. Ele não quer conversa. Ele não quer palavras de conforto. Ele não quer nada. Ele quer o silêncio para processar o tamanho da tragédia que caiu sobre a vida dele. O André respeita e fica ali, ao lado, sem falar, só oferecendo a presença silenciosa que os amigos verdadeiros oferecem em momentos assim. E o Kleber, que também aparece para dar suporte, se encarrega de organizar todos os detalhes burocráticos do velório, dos papéis, do sepultamento, porque ele sabe que o Pedro não vai ter condições emocionais de fazer nada disso. O velório da Bruna, gente. O velório é uma cena que reúne todos os personagens da novela. E cada um chega com sua carga de emoções, seus segredos, suas questões mal resolvidas. A Carmita fica agarrada ao caixão da filha, sem parar de chorar, sem aceitar consolo de ninguém. Ela beija o rosto da Bruna várias vezes. Ela conversa com a filha como se ela pudesse ouvir. Ela relembra momentos da infância. Ela pede para Bruna aparecer em sonho. Ela faz um monte de coisas que só uma mãe destruída pela dor pode fazer. A Gilda, a amiga fiel, fica ao lado da Carmita segurando a mão dela, sem palavras, porque não existem palavras que ajudem numa hora dessas. E de repente, gente do céu, chega a Pilar Brandão no velório. A Pilar aparece toda produzida, com um vestido preto elegantíssimo, com um chapéu de véu, com aquela postura de rainha que ela tanto ostenta. Ela vai até o caixão, olha para Bruna com uma expressão que a gente não sabe se é de tristeza ou de análise, e começa a distribuir cumprimentos falsos para todo mundo. Que perda irreparável, minha querida Carmita. Você tem toda a minha solidariedade. Ela diz com aquela voz melodiosa e mentirosa, e a Carmita, que naquele momento não tem paciência para nada, apenas assente com a cabeça sem realmente prestar atenção. Mas todo mundo em volta percebe a cena. Todo mundo troca olhares, porque ninguém acredita nas condolências da Pilar. E enquanto o velório se desenrola com essa intensidade toda, do outro lado da cidade, a Adriana fica sabendo pela televisão sobre a morte da Bruna. Ela está no salão de beleza, atendendo uma cliente, quando a notícia passa no telejornal local. Empresária Bruna, esposa do renomado advogado Pedro, falece após breve enfermidade. A Adriana congela, o secador cai da mão dela, e ela precisa se apoiar na cadeira para não desmaiar. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ela pensa, o que eu faço agora? A cliente pergunta se ela está bem, e a Adriana pede licença por alguns minutos e vai até o banheiro para chorar em silêncio. Ela chora, não pela Bruna necessariamente, mas pela dor que ela imagina que o Pedro está sentindo naquele momento. A Adriana pega o celular, procura o número do Pedro, mas hesita. Ela pensa em ligar, ela pensa em ir até o velório, ela pensa em mandar mensagem, mas depois pesa a situação com o Maurício por telefone rapidinho. O Mau, sempre sensato, aconselha ela a não ir ao velório porque a família Brandão inteira vai estar lá. E a presença dela pode gerar mais confusão, mais especulação, mais dor. A Adriana concorda a contragosto e decide respeitar o luto do Pedro à distância, mesmo sofrendo por dentro, mesmo querendo estar perto dele nesse momento tão difícil. De volta ao velório, o Tiago chega e se aproxima do caixão da Bruna com passos lentos, hesitantes. Ele fica ali, olhando para ela por vários minutos, com os olhos vermelhos, e faz um pedido silencioso de perdão. Ele diz baixinho, só para ela ouvir, se é que os mortos ouvem: Bruna, me perdoa por ter sumido. Me perdoa por não ter estado presente. Me perdoa por ter te procurado só quando eu estava bêbado. Você merecia mais. Você merecia muito mais. E aí,
Ele coloca uma rosa branca no caixão dela e sai apressado, porque o coração dele não aguenta ficar mais tempo naquele lugar. O Pedro, gente, o Pedro é a figura mais dolorosa daquele velório. Ele fica sentado numa cadeira, meio afastado, meio isolado, com os olhos secos, mas com uma expressão devastada que assusta quem olha. Ele não consegue chorar mais. Ele já chorou tanto no hospital que agora só o que resta é uma exaustão emocional profunda. Vários amigos, vários colegas de trabalho, várias pessoas passam por ele oferecendo condolências. E ele responde tudo no automático, com frases curtas, com apertos de mão mecânicos, sem realmente absorver o que está sendo dito. É como se o corpo dele estivesse no velório, mas a alma estivesse muito longe. A casa caiu, meus amigos, e agora vem o momento do sepultamento. O cortejo fúnebre parte do velório em direção ao cemitério, e a família toda acompanha em silêncio, cada um mergulhado em suas próprias reflexões. A Carmita vai no carro da frente, sendo amparada pela Gilda, que segura a mão dela o tempo todo. O Pedro vai num carro à parte, sozinho, porque ele precisou de um momento de silêncio antes do enterro. O Ademir, a Dora e o André seguem em outro veículo, e o Kleber acompanha de perto, sempre atento a qualquer sinal de que o amigo possa precisar de apoio. No cemitério, o Pedro decide fazer questão de carregar o caixão da esposa junto com o Kleber, o André e mais 2 primos. Ele acha que é o mínimo que ele pode fazer como marido, uma última demonstração de respeito e cuidado. As pernas dele fraquejam algumas vezes durante o percurso até o túmulo, mas o Kleber está sempre ali para segurar, para dar força, para manter o amigo em pé. E a Carmita, gente, a Carmita passa mal durante o sepultamento. Ela vê o caixão da filha sendo baixado para a terra e simplesmente entra em colapso, começa a hiperventilar, quase desmaia, e precisa ser levada para um lado com a ajuda da Gilda e de uma enfermeira que estava acompanhando o cortejo justamente por causa da saúde fragilizada dela. O momento em que o Pedro pega a pá de terra para jogar sobre o caixão é uma das cenas mais devastadoras dessa novela toda. Ele segura a pá com as 2 mãos, olha para baixo, respira fundo várias vezes. E quando joga a primeira porção de terra sobre a madeira, ele desmorona completamente. Ele cai de joelhos ali mesmo, ao lado do túmulo, e chora um choro convulsivo, um choro que sacode o corpo inteiro dele. O Kleber corre para ampará-lo. O André se aproxima também. E os 3 amigos formam um abraço triplo, enquanto o Pedro extravasa toda a dor acumulada dos últimos dias. É uma cena que corta o coração, gente. Corta mesmo. O Ademir tenta se aproximar do filho para oferecer conforto, mas o Pedro, mesmo destroçado, tem forças para rejeitar a aproximação do pai. Ele levanta a mão, faz um gesto claro de não se aproxime, e o Ademir para no meio do caminho, sem saber o que fazer. A Dora percebe a situação e leva o marido de volta para um canto discreto, com o olhar magoado, porque ela sabe que o filho está sofrendo demais e que qualquer palavra errada agora pode piorar tudo. A relação entre o Pedro e o pai continua tensa mesmo diante da morte da nora, e isso mostra o quanto as feridas familiares são profundas. Enquanto todo esse drama acontece no cemitério, do outro lado da cidade, um outro capítulo começa a se desenhar. O Joel, aquele novo personagem que a Nancy tinha percebido demonstrando interesse pela Adriana, resolve ir até o salão de beleza para oferecer apoio à moça. Ele soube que ela estava passando por dificuldades emocionais recentemente, e como ele é um homem gentil, atencioso e sinceramente interessado nela, ele decide dar um passo em direção a uma amizade mais próxima. Ele leva uma caixinha de bombons, uma flor delicada e uma proposta para tomar um café juntos depois do expediente. A Adriana, meus queridos, a Adriana está fragilizada emocionalmente por causa da notícia da morte da Bruna, por causa do peso da vingança que ela vem carregando, por causa de tudo. E a atenção do Joel chega num momento em que ela precisa muito de um pouco de leveza, de um pouco de carinho desinteressado. Ela aceita o café, ela sorri pela primeira vez em muitos dias. Ela permite que o Joel puxe assuntos sobre coisas simples da vida, como filmes, comidas favoritas, lugares que ela gostaria de conhecer. É como se, por um breve momento, ela esquecesse todos os problemas e voltasse a ser aquela Adriana de antes, aquela mulher jovem que tinha sonhos e planos simples. A Nancy observa a aproximação do Joel com preocupação. Ela conhece a Adriana melhor do que ninguém desde os dias no presídio. Ela sabe que a amiga ainda ama profundamente o Pedro, e ela teme que essa aproximação com o Joel possa gerar confusão, possa criar situações mal interpretadas, possa acabar magoando várias pessoas. A Nancy chama a Adriana para conversar e diz baixinho: "Amiga, tem cuidado com o Joel. Ele parece um bom homem, sim,
Mas você ainda não está emocionalmente pronta para um relacionamento novo. Você ainda ama o Pedro, e isso é uma verdade que você precisa reconhecer antes de dar espaço para qualquer outra pessoa. A Adriana escuta, concorda em partes, mas argumenta que só está aceitando a amizade do Joel, nada além disso. Ela diz que precisa de um pouco de distração, de um pouco de conversa leve, de um pouco de normalidade na vida dela. A Nancy respeita, mas fica com um pé atrás. E a Liris também compartilha da preocupação. As duas amigas prometem estar por perto para qualquer coisa que aconteça, porque elas realmente se importam com o bem-estar da Adriana e não querem ver ela se envolvendo em mais uma confusão emocional. O Joel, no cafezinho, se abre com a Adriana e conta sobre a vida dele. Ele fala do trabalho, da família, dos hobbies e demonstra um interesse genuíno em conhecer a história dela também. A Adriana, com muito cuidado, compartilha alguns pedaços da própria vida, sem entrar em detalhes sobre o passado no presídio, sem falar sobre a vingança, sem mencionar o Pedro. É uma conversa leve, agradável, e o Joel deixa claro, com todo o respeito, que gostaria muito de continuar vendo ela, que se sente atraído por ela e que estaria disposto a esperar o tempo que fosse necessário para que ela se sentisse pronta para algo mais. A Adriana fica confusa. Uma parte dela quer aproveitar essa oportunidade de recomeço, quer viver essa possibilidade de amor novo sem as complicações do passado, quer se permitir ser feliz de um jeito simples e sem drama, mas outra parte, a parte maior, continua pensando no Pedro, no que eles tiveram, no que poderia ter sido se o destino não tivesse sido tão cruel. Ela decide que vai aceitar a amizade do Joel, mas que não vai fazer promessas de nada além disso, pelo menos por enquanto. E é justamente nesse momento de ambiguidade emocional que o destino vai pregar a peça mais cruel de todas. Depois do sepultamento, o Pedro decide que não aguenta mais ficar na presença da família. Ele precisa sair dali, precisa respirar, precisa fazer alguma coisa que quebre essa espiral de dor em que ele está afundado. Ele pega o carro e dirige sem rumo pela cidade, por longos minutos. E quando ele percebe para onde o subconsciente dele está guiando o volante, ele descobre que está indo em direção ao salão de beleza onde a Adriana trabalha. Ele precisa vê-la, ele precisa desabafar com ela. Ele precisa da força dela para atravessar esse deserto emocional em que ele se encontra. Ele estaciona o carro na rua do salão, sai devagar, ajeita o terno preto do velório, tenta compor a expressão e caminha em direção à porta. Só que, meu Deus do céu, quando ele chega perto da vitrine, quando ele olha para dentro do salão através do vidro, ele vê uma cena que congela o sangue nas veias dele. Ele vê a Adriana rindo. Sim, gente, ela está rindo e não está sozinha. Ela está com o Joel do lado. E o Joel está com o braço em volta dos ombros dela, num gesto que pode ser interpretado como carinho profundo, como intimidade recente, como uma proximidade que o Pedro não estava preparado para ver. Segurem firme, meu povo. Segurem firme, porque a cena é devastadora. O Pedro para na porta, com a mão já quase tocando o puxador, e simplesmente congela. Ele fica ali, parado, com o olhar fixo naquela imagem, e o mundo dele desmorona de novo, dessa vez de um jeito diferente. Ele não consegue processar o que está vendo. Ele acaba de enterrar a esposa. Ele saiu do cemitério direto para procurar a Adriana, e a Adriana está lá, rindo, aparentemente feliz. Aparentemente nos braços de outro homem. É uma cena que qualquer coração já machucado interpretaria da pior forma possível, e o Pedro não é diferente. Ele solta o puxador, dá 2 passos para trás e fica ali na calçada por alguns segundos tentando entender o que acabou de acontecer. Todas as certezas que ele tinha construído sobre o amor da Adriana, todas as memórias que ele carregava dos beijos que trocaram, todas as promessas silenciosas que os dois nunca conseguiram concretizar, tudo isso parece desabar diante daquela cena. Ele sente uma raiva profunda, uma tristeza avassaladora, uma sensação de traição que não faz sentido racional, porque ele estava casado com a Bruna, porque a Adriana tinha o direito de seguir a vida dela. Mas o coração, meus amigos, o coração não entende de lógica. O Pedro sai andando pela rua sem rumo, sem prestar atenção para onde vai. Ele passa por várias pessoas, algumas cumprimentam, ele nem responde. Ele chega até uma praça, senta num banco, e fica olhando para o nada por um longo tempo. E é assim, sentado sozinho numa praça, com o terno amassado, com o olhar perdido, que o telefone dele começa a tocar. É o Kleber, preocupado, perguntando para onde ele foi depois do cemitério, se está tudo bem, se ele precisa de alguma coisa. O Pedro atende com a voz completamente diferente, uma voz que assusta o amigo. Kleber, eu preciso conversar com você. Cara, aconteceu uma coisa.
Eu fui até o salão da Adriana e eu vi ela com outro cara. Ela estava rindo, estava abraçada com ele, estava feliz. E eu enterrei a Bruna hoje, Kleber. Hoje. E ela tá lá, feliz. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu não existisse mais. O Kleber fica atônito com o que escuta. Ele tenta acalmar o amigo. Tenta explicar que talvez o Pedro tenha visto errado, que talvez a Adriana não soubesse ainda da morte da Bruna, que talvez a cena não fosse o que parecia. Mas o Pedro está inconsolável. Ele diz que decidiu se afastar definitivamente da Adriana e não quer mais saber dela. Que agora ele vai focar em superar o luto da Bruna e viver a vida sozinho, sem se envolver com ninguém. O Kleber corre para encontrar o Pedro na praça e tenta reverter essa decisão precipitada. Ele senta no banco ao lado do amigo, coloca a mão no ombro dele e explica com toda a paciência do mundo que a Adriana não fez nada de errado, que ela não podia saber do que estava acontecendo, que a relação dos dois merece pelo menos uma conversa antes de terminar de vez. Mas o Pedro está teimoso, machucado demais, e não quer nem ouvir. Ele bebe uma água que o Kleber traz de uma banca próxima, respira fundo e diz que vai para casa dormir, que precisa desligar o cérebro por umas horas. Enquanto isso, a Adriana, sem fazer ideia do que acaba de acontecer, continua a conversa com o Joel no salão. Ela chega em casa mais tarde, encontra o Mau na sala e comenta rapidamente que teve um café agradável com o Joel, sem entrar em muitos detalhes. O Mau percebe pelo tom da irmã que ela não está totalmente convencida sobre esse novo interesse e não insiste em nada. Ela vai tomar banho, jantar com a família e depois vai para o quarto conferir as notícias no celular, como faz todas as noites. E é aí, gente, é aí que a Adriana descobre pelas notícias online sobre a morte da Bruna. Ela abre um portal de fofocas famoso, um daqueles que sempre publicam sobre a família Brandão. E a manchete está lá, em letras garrafais. Advogado Pedro sepulta a esposa Bruna em cerimônia emocionante. Ela lê a matéria com o coração aos poucos se apertando. E quando percebe que o sepultamento aconteceu naquele mesmo dia, naquela mesma tarde em que ela estava rindo com o Joel no salão, ela sente uma culpa enorme. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. A Adriana se levanta da cama, veste um casaco por cima do pijama e sai correndo para procurar o Pedro. Ela pega um táxi, dá o endereço da casa que ele dividia com a Bruna e reza durante todo o percurso para encontrar ele acordado, para ter a chance de explicar, para poder oferecer o consolo que ela sabe que ele precisa. Ela chega no prédio, sobe as escadas correndo, toca a campainha várias vezes. E quando o Pedro finalmente abre a porta, os dois se olham em silêncio por longos segundos. O Pedro está com o rosto marcado pelas lágrimas, com a barba por fazer, com uma expressão de derrota total. A Adriana entra sem pedir licença, fecha a porta atrás de si e vai direto abraçar o Pedro. Ela não fala nada no primeiro momento, só abraça, só oferece a presença silenciosa, que às vezes vale mais que 1000 palavras. O Pedro resiste no início, ele está magoado, ele quer manter a distância, mas o abraço da Adriana é tão sincero, tão intenso, que ele acaba cedendo. Ele desmorona nos braços dela, chora tudo o que ainda não tinha conseguido chorar. Todo o luto acumulado, toda a dor guardada, toda a solidão que ele estava carregando desde o hospital. A Adriana faz carinho na cabeça dele, sussurra que está ali, que não vai a lugar nenhum, que vai ajudá-lo a atravessar esse momento. Ela diz baixinho que soube da notícia agora, que se soubesse antes teria ido no velório, que ela sente muito pela perda dele e que, independente de tudo o que aconteceu entre eles no passado, ela nunca desejaria uma dor dessas para ninguém. O Pedro, no meio das lágrimas, tenta perguntar sobre o Joel, tenta perguntar sobre a cena que ele viu, mas a Adriana entende na hora do que ele está falando e explica tudo com sinceridade. Pedro, o Joel é um conhecido, apenas isso. Ele foi gentil comigo hoje, me chamou para tomar um café, porque eu estava passando por um momento difícil por causa da minha vingança contra o Ademir. Eu não tenho nada com ele, eu juro. E se você viu ele com o braço em volta de mim, foi um gesto de apoio, nada mais, nada além disso. O único homem que eu amo, Pedro, o único homem que ocupou o meu coração desde o dia em que a gente se conheceu, é você. Sempre foi você. O Pedro escuta cada palavra com o coração acelerado, e a esperança volta a acender no peito dele, mesmo em meio a toda a tristeza do luto. Ele olha para Adriana, com os olhos ainda molhados, e diz: Adriana, eu prometi para Bruna nos últimos momentos dela que eu ia ser feliz. Ela pediu isso para mim, meu bem. Ela disse para eu ir atrás de você depois.
Ela abençoou esse nosso amor de um jeito que eu não esperava. Mas eu preciso de tempo. Eu preciso viver esse luto. Eu preciso me reconstruir. E eu não sei se você pode esperar por mim. A Adriana sorri em meio às lágrimas, segura o rosto dele com as duas mãos e responde com uma certeza que arrepia. Pedro, eu já esperei tanto por você. Alguns meses a mais não vão fazer diferença. Eu vou estar do seu lado, no seu tempo, no seu ritmo. Eu prometo. Os dois ficam ali abraçados por muito tempo, no meio da sala daquele apartamento que carrega tantas memórias, tantas mágoas, tantas esperanças. E enquanto isso, do lado de fora, um novo capítulo da vida deles começa a se desenhar. A Adriana tem uma vingança para terminar. O Pedro tem um luto para viver. E os dois têm um amor que sobreviveu à prisão, à morte, à separação e agora precisa sobreviver ao tempo. Será que eles vão conseguir? Será que esse amor tão tumultuado vai encontrar o final feliz que a gente tanto torce? Ou será que ainda tem mais reviravoltas guardadas nessa novela para desestruturar tudo de novo? E foi essa avalanche de emoção que Quem Ama Cuida nos entregou, meu povo. Uma morte devastadora, um enterro comovente, um mal-entendido cruel e um reencontro que abre caminho para um novo começo. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês, tá? Deixem aqui nos comentários. Vocês acham que o Pedro merece ser feliz depois de tudo o que passou? Que nota de 0 a 10 vocês dão para a atuação da Bruna nesses momentos finais em que ela pediu perdão e abençoou o amor entre o Pedro e a Adriana? E vocês acreditam que a Carmita vai conseguir superar essa perda ou vai virar mais uma inimiga da protagonista? Não deixem de deixar a sua resposta aqui nos comentários, viu? Cada opinião de vocês faz toda a diferença pra gente aqui do canal. E não esqueçam de dar aquele like caprichado para continuar trazendo mais vídeos da novela, com todos os detalhes, todas as fofocas, todas as previsões dos próximos capítulos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem com aquela amiga que também assiste Quem Ama Cuida e vive comentando cada cena com vocês. A gente se vê no próximo vídeo, meus amores. E até lá, fiquem com Deus e com o coração acelerado pelas emoções da nossa novela querida.